Yeshen sentiu uma estranha sensação atrás dele ao relembrar o incidente na vila da montanha Van Ho. Sentindo que a situação era mais complicada do que inicialmente pensara, ele rapidamente pegou seu telefone e ligou para Lei Chuvei. Assim que a chamada foi atendida, Yeshen não hesitou. Lei Chuvei, onde você está agora? Eu preciso te encontrar imediatamente e, ao mesmo tempo, investigar todos os detalhes do incidente na vila da montanha Van Ho. No telefone, Lei Chuvei hesitou por um momento antes de responder seriamente. Atualmente, estou na base. Xiao Deng está de guarda perto da sua vila, e eu vou mandá-lo te buscar. Pouco depois, Xiao Deng chegou e pegou Yeshen. Ao sair de casa, Yeshen ouviu uma discussão entre Xiao Deng e uma garota, que se revelou ser Si Shihan. Ela queria entrar para encontrar Yeshen, mas Xiao Deng se recusou. Vendo a situação, Si Shihan levantou a voz: nós nos conhecemos e éramos colegas de escola secundária. No entanto, Xiao Deng permaneceu firme em rejeitar Si Shihan. À medida que Yeshen se aproximava à distância, ele perguntou: Xiao Deng, o que está acontecendo? Si Shihan rapidamente explicou: Yeshen, eu sou Si Shihan. Xiao Deng interveio: Senhor Ye, esta mulher está insistindo em te encontrar, alegando que você e ela se conhecem. Ao lado, Si Shihan olhou profundamente para Yeshen. Talvez por não ter outra escolha, seu pai havia ofendido a família Men, Sun clã de artes marciais em Jianshen. Desde o desaparecimento das famílias de Yishuang, a família Men em Jianshen havia se tornado extremamente opressiva. A família Men declarou a destruição da família Si. Atualmente, a única pessoa que poderia ajudar a família Si era Yeshen. Além disso, a família Si sabia que a família Men fez isso para conquistar o favor de Yeshen. De qualquer forma, o súbito desaparecimento das duas principais famílias de artes marciais em Jianshen estava relacionado a Yeshen. Yeshen olhou para Si Shihan com um olhar frio. Ele estava curioso sobre como ela sabia a localização. No entanto, Yeshen apenas falou de maneira gélida: não conheço essa pessoa. Xiao Deng, vamos. Após dizer isso, Yeshen caminhou em direção ao carro. Ao ver essa cena, Si Shihan se aproximou apressadamente e agarrou o braço de Yeshen. Espere um momento, como você pode não me conhecer? No ensino médio, estávamos na mesma turma. Você até disse que gostava de mim, e nos últimos meses, nos encontramos algumas vezes. Embora seja um pouco desconfortável, no fundo, você ainda tem sentimentos por mim, certo? Ao ouvir isso, o rosto de Yeshen ficou ainda mais sombrio. Yeshen não hesitou em voltar para sua ex-amante, uma parede desprovida de emoção. As palavras amargas de Si Shihan, a garota outrora conhecida como o primeiro desperdício de Jianshen, agora declarando amor por outra pessoa, fizeram Yeshen responder friamente: saia. Se eu ver seu rosto aqui novamente, eu vou te matar. Si Shihan deitou no chão, segurando a cabeça, e perguntou: por quê? A resposta gelada de Yeshen foi: porque eu não gosto de você. Às 14 horas, Yeshen chegou ao acampamento das Forças Especiais Longhan. Na sala de reuniões, Yeshen ficou diante de Lei Chuvei e Ying Jing. Lei Chuvei disse: aqui estão todos os documentos que consegui encontrar sobre o incidente na Vila Van Ho. Ele entregou os arquivos a Yeshen, que expressou seu agradecimento. Ao ouvir as palavras obrigado, Lei Chuvei e Ying Jing acharam perplexos: oh meu, esse assassino frio está agradecendo alguém novamente. O sol nasceu no oeste? Eles não conseguiram esconder a surpresa em seus olhos. Neste momento, Yeshen abriu os arquivos, rapidamente os folheou e então perguntou a Lei Chuvei: você tem certeza de que meus pais morreram naquele ano? Lei Chuvei achou estranho e perguntou: há um atestado de óbito no relatório. Poderia haver um erro? Neste momento, Yeshen falou novamente, suas palavras transbordando frieza: mas eu descobri a possibilidade de que alguém pode ter trocado os corpos dos meus pais. Como isso é possível? Os olhos de Lei Chuvei mostraram espanto, achando difícil acreditar em uma história assim.
Ao ouvir Yeshen sugerir que seus pais poderiam ainda estar vivos, Lei Shuwei ficou momentaneamente confuso, mas rapidamente recuperou a compostura. Neste mundo, existem casos especiais de criminosos enfrentando execução, e seu valor é extremamente alto. Funcionários de alto escalão frequentemente usam meios especiais para ocultá-los, até fornecendo uma nova identidade para que continuem vivendo e servindo. Apesar de saber de tais possibilidades, o olhar de Lei Shuwei permaneceu pensativo. O casal da família Ye não é particularmente especial. Mais importante ainda, o incidente na vila da montanha Van Ho é muito significativo. Como eles poderiam realizar uma troca sob os olhares atentos de tantas pessoas? A expressão de Yeshen mostrou um leve desconforto, interrompendo os pensamentos de Lei Shuwei. Sanzai, diga-me, não havia uma pinta no corpo da minha mãe antes da cremação? Isso não é tão simples quanto parece. Lei Shuwei franziu a testa com força e, após alguns segundos, disse, se o que Sanzai diz é verdade, parece haver algo suspeito. No entanto, a equipe das Forças Especiais Longhan a qual pertencemos não é responsável por lidar com os eventos na vila da montanha Van Ho. Nossos dados são limitados. Se o Sr. Ye quer detalhes sobre aqueles eventos naquele ano, você precisará encontrar alguém. Enquanto falava, Lei Shuwei pegou seu telefone. Depois, Lei Shuwei selecionou uma foto e a apresentou diante de Yeshen. Ele falou seriamente, ele é Zong Dunshan, um ex-alto funcionário da Agência de Justiça Criminal. Ele era responsável por lidar com casos criminais especiais em Jiangnan há 5 anos. O incidente na Vila Van Ho, ele tinha total autoridade sobre isso. Ele foi a primeira pessoa a entrar em contato com os corpos de seus pais. Onde está Zong Dunshan agora? Yeshen respondeu, continue. E por que você diz que ele costumava ser um líder na agência de justiça criminal? Ele não é mais agora? Ao ouvir essa pergunta, Lei Shuwei hesitou por um momento e, depois de um tempo, disse, para te contar a verdade, esse Zong Dunshan teve um destino trágico. Existem algumas coisas que descobri ao investigar o incidente da Vila Van Ho. 3 anos atrás, no dia do casamento do filho de Zong Dunshan, um dia cheio de alegria. Inesperadamente, sua nora foi estuprada por Tang Yuanxian, o filho da família Tang. Incapaz de suportar o choque, ela se suicidou pulando no rio. Seu filho, enfurecido, buscou justiça contra a família Tang, mas o resultado foi ser morto por um especialista em artes marciais da família Tang. Zong Dunshan ficou gravemente ferido na confrontação e, depois, usou seu poder para se vingar da família Tang. Apesar de infligir danos significativos à família Tang, ele mesmo teve que pagar um preço alto. Seu cultivo foi destruído, tornando-se uma pessoa inútil, atualmente preso na prisão número 1 da província de Jiangnan. Yeshen expressou insatisfação, você está dizendo que a família Tang não é Tangao. Lei Shuwei acenou com a cabeça, na província de Jiangnan, só existe uma família Tang. Tangao é o chefe da família, o líder da Associação de Artes Marciais em Jiangnan, essencialmente detendo a maior autoridade na província. Zong Dunshan não poderia provocá-los. Lei Shuwei suspirou, ao longo da vida de Zong Dunshan, ele não teve manchas. É uma pena que, pouco antes da aposentadoria, ele tenha encontrado essa situação. Yeshen, furioso, levantou-se. Independentemente disso, Zong Dunshan é alguém influente no Reino Mortal. Por que o Reino Mortal não gerencia esse assunto? Lei Shuwei balançou a cabeça, Sr. Ye, este mundo não é tão bonito quanto você pensa. Artistas marciais são um recurso raro no Reino Mortal. Basta dar uma olhada superficial e você pode ver quem é mais importante entre Zong Dunshan e Tangao. Francamente, eu também não consigo aceitar isso. Tentei agir contra o filho de Tangao. No entanto, a família Tang já estabeleceu conexões há muito tempo, apagando todas as evidências. Somente Zong Dunshan, com sua identidade única, eu não pude fazer nada. Ouvindo a explicação de Lei Shuwei, Yeshen perguntou novamente, por que Zong Dunshan está preso na prisão número 1 de Jiangnan? Obviamente, é a família Tang se vingando.
Lei Shuwei falou novamente. Zhong Dunshan, aproveitando-se de sua autoridade para lidar com a família Tang, foi pego em seu ponto vulnerável pela família Tang e levado para a prisão número 1. Eu quero encontrar Zhong Dunshan. Ye Shen disse. Sabendo que Ye Shen faria esse pedido, Lei Shuwei acenou com a cabeça, mas advertiu: nos últimos anos, Zhong Dunshan mudou muito. Ele guarda um forte ressentimento e provavelmente será difícil para você lidar com ele. Você deve se preparar mentalmente. Não muito depois, Ye Shen apareceu na sala de espera da prisão número 1 na província de Jiangnan. Um tempo depois, o magro Zhong Dunshan foi trazido. Ao entrar, Ye Shen falou: você é Zhong Dunshan, não é? Enquanto dizia isso, Ye Shen empurrou uma foto de seus pais para a frente. Você reconhece as duas pessoas nesta foto? Zhong Dunshan lançou um olhar furioso para a foto e retrucou: saia, não me importa quem você é, mantenha distância de mim. Ye Shen, como de costume, colocou a foto na frente de Zhong Dunshan, dizendo casualmente: as duas pessoas na foto são meus pais. Eles estão mortos, morreram na Vila Vanho há 5 anos, um caso que você estava encarregado naquele ano. Os olhos de Zhong Dunshan estavam cheios de raiva. Ele não disse nada, mas ficou olhando intensamente para as duas pessoas na foto. Ye Shen continuou: eu e você passamos por experiências semelhantes. Eu testemunhei meus pais sendo mortos por um adversário formidável bem diante dos meus olhos. Eu era muito fraco naquela época, fraco ao ponto de não conseguir resistir de forma alguma. Eu entendo seus sentimentos, eu entendo por que você odeia e detesta este mundo. Ao ouvir isso, a expressão de Zhong Dunshan mudou ligeiramente. Ye Shen, à sua frente, continuou: nos 5 anos em que desapareci deste mundo, eu suportei tormentos e dores inimagináveis. Viver era pouco melhor do que a morte. A única razão pela qual continuei a viver é para me vingar, e você é a única pista para minha vingança. Zhong Dunshan ponderou por um momento antes de falar: você pode ir, eu não sei de nada. Não há necessidade de tirar conclusões precipitadas assim. Há muita injustiça neste mundo, e não podemos escolher. No entanto, há algumas coisas que você pode escolher. Ye Shen enfiou a mão no bolso, puxou uma foto e a colocou diante de Zhong Dunshan. Se eu trouxer a cabeça dessa pessoa, como você se sentiria então? Ao ver a foto, os olhos de Zhong Dunshan se encheram de excitação. Tang Yuanxian, é Tang Yuanxian, aquele que causou a morte da minha nora, do meu filho, e arruinou tudo para mim. Ele merece morrer, realmente merece morrer. Eu só me arrependo de não poder moer seus ossos em pó. O olhar de Zhong Dunshan suavizou um pouco, mas o que você pode fazer? O pai dele é Tang Ao, classificado em 189º no ranking de mestres de artes marciais da China. Uma pessoa jovem como você, com o que pode contar para enfrentá-lo? Ao terminar de falar, a aura ao redor de Ye Shen mudou dramaticamente, emanando uma intenção feroz e avassaladora: eu não me importo com o que eu possa contar. Você só precisa me dizer: se eu trouxer a cabeça dele aqui, você pode compartilhar tudo o que sabe comigo? O corpo de Zhong Dunshan tremeu, quase se ajoelhando no chão. Seus olhos estavam cheios de um desejo de sangue determinado enquanto olhava intensamente para Ye Shen, dizendo: desde que Tang Yuanxian morra, você pode me dizer o que fazer, e eu o farei sem hesitar. Ye Shen imediatamente deixou a sala. Na cena da noite avançada, Ye Shen apareceu diante de um edifício alto. Neste momento, dentro do quarto 2203, Tang Yuanxian estava se divertindo com vários companheiros. Do lado de fora, um guarda da família Tang estava vigiando. Essa pessoa era Tang Shenshan, classificado em 251º no ranking de mestres de artes marciais da China. Ficando do lado de fora e ouvindo os ruídos do quarto, ele exclamou: claramente, Tang Ao é tão poderoso, ainda assim ele deu à luz a um filho obcecado por mulheres. Se ele fosse metade do líder da associação, seria melhor. Perdido em pensamentos, Ye Shen de repente notou algo. Ele percebeu que no final do corredor, um jovem usando um boné apareceu, sua postura exalando uma intenção gelada enquanto se aproximava e perguntava: Tang Yuanxian está dentro? Tang Shenshan, enfurecido, respondeu: quem é você?
No fundo, Tang Shenshan sentia que algo estava errado, ele não conseguia sentir a aura de Ye. Poderia ser uma falha sua? Ye, emanando uma forte intenção de matar, falou friamente: quem eu sou não é da sua conta. Apenas saiba que estou aqui para tirar a vida dele. Assim que Ye terminou de falar, o rosto de Tang Shenshan mudou drasticamente, e uma onda de energia feroz envolveu todo o seu ser, assemelhando-se a uma besta de caça avançando em direção a Ye. Ye não se esquivou, seus movimentos foram decisivos. Uma poderosa onda de energia atingiu o abdômen de Tang Shenshan, contorcendo seu rosto de uma maneira indescritível. Ye disse friamente: você é o protetor de Tang Yuanxian, provavelmente envolvido em muitos de seus atos nefastos. Bem, então, morra junto com ele. Ye desferiu um golpe poderoso que lançou Tang Shenshan para longe, quebrando instantaneamente a porta do quarto do hotel. Todos dentro do quarto estavam em choque total. Depois de ver Tang Shenshan deitado sem vida no chão, um grito ecoou após alguns segundos: alguém está morto. No entanto, enquanto o grito ecoava, duas facas de arremesso rapidamente chegaram às gargantas dos dois seguranças das meninas. Ambos colapsaram no chão, em meio aos gritos aterrorizados de Tang Yuanxian. Como Tang Shenshan pode ser morto tão facilmente? Impossível. Quem é você? Ye se aproximou de Tang Yuanxian passo a passo, suas palavras ressoando: eu sou Ye. Você ainda se lembra de Zhong Dunshan há 3 anos? Ao ouvir o nome de Zhong Dunshan, Tang Yuanxian gritou de horror: Ye, o que você quer? Mostre-se para os outros. Deixe-me te dizer, meu pai é Tang Ao, o chefe da Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Se você ousar me prejudicar, mesmo que seja um único cabelo, ele com certeza fará você pagar. Antes que Tang Yuanxian pudesse terminar, ele foi silenciado por uma dor intensa. Seus dedos haviam sido quebrados por Ye. Ye apontou o dedo para Tang Yuanxian e disse: Zhong Dunshan, eu quero algo, e o preço por este acordo é a sua cabeça. Com seu pescoço preso por Ye, Tang Yuanxian lutou para falar: você não pode me matar. Meu pai é. Ye resmungou friamente: mesmo que Tang Ao venha, ele não poderá te salvar. Porque Ye também tomará a vida dele. Com um giro rápido, o pescoço de Tang Yuanxian foi quebrado, e sua cabeça foi decepada por Ye, sangue espirrando por toda parte. Enquanto isso, na propriedade da família Tang, Tang Ao estava sentado em sua cadeira, ligeiramente agitado, murmurando: aquele garoto podre, não sei onde ele está se metendo. Quando ele voltar, eu definitivamente o punirei severamente. De repente, uma ligação interrompeu, transmitindo uma voz urgente do outro lado: mestre, algo grande aconteceu. Tang Shenshan está morto. A cabeça do jovem mestre está desaparecida. Ao ouvir isso, Tang Ao tremeu de raiva: se você ousar me enganar, o destino de toda a sua família não precisará das minhas palavras para ser descrito. Na visão de Tang Ao, em toda Jiangnan, ninguém se atreveria a prejudicar seu filho. A voz do outro lado continuou a tremer: mestre, não ousamos mentir. Esta informação é completamente precisa. O rosto de Tang Ao ficou extremamente sombrio enquanto ele gritava ao telefone: investigue, investigue minuciosamente para mim. Quem se atreve a matar o filho de Tang Ao? Ao mesmo tempo, na prisão número 1 de Jiangnan, Ye havia trazido a cabeça de Tang Yuanxian para Zhong Dunshan. Zhong Dunshan olhou para a bolsa que Ye trouxe, seus olhos mostrando um toque de medo. Após inspecionar o conteúdo, o corpo de Zhong Dunshan tremeu de alegria: aquele cara maligno finalmente morreu. Excelente, excelente, Zhong Dunshan não conseguiu segurar mais as lágrimas: obrigado, você fez aquele cara malvado enfrentar a retribuição. Meu filho e minha nora agora podem descansar em paz. Ye suspirou: não há necessidade de agradecimentos, isso é uma transação. Agora é a sua vez de me contar tudo o que aconteceu na montanha Vanho há 5 anos. Zhong Dunshan acenou com a cabeça: certo, vou te contar tudo o que sei. Há 5 anos, eu era um líder no departamento de investigação criminal, especializado em lidar com casos especiais.
com minhas experiências, o caso da montanha Van Ho foi o mais estranho que já encontrei na minha vida. Quando o incidente ocorreu, eu estava investigando um caso em Jianshen, então corri para lá. Quando todos na festa foram forçados a sair, quando cheguei, seus pais estavam gravemente feridos. Ye Shen ficou surpreso. O que você quer dizer com gravemente feridos? Isso significa que eles não estavam mortos. Zhong Dunshan acenou com a cabeça e depois balançou, seu olhar incrivelmente determinado, olhando para a situação na época, parecia que eles tinham parado de respirar, seus batimentos cardíacos enfraqueceram a ponto de poderem parar a qualquer momento. No entanto, com base em alguns sinais para exame, ainda havia uma leve chance de sobrevivência. Por que você não os levou ao hospital? Ye Shen exclamou em voz alta, seu tom repleto de uma pitada de agitação. Claro, eu imediatamente os levei para o hospital, mas, naturalmente, o resultado foi o hospital emitindo 2 certificados de óbito. O olhar de Ye Shen se tornava complexo, as habilidades médicas dele são excelentes, e os certificados de óbito do hospital não revelam muito. Se ele quiser, para 9 em cada 10 pacientes que o hospital emite certificados de óbito, Ye Shen pode salvá-los. Senhor Ye, o aspecto misterioso e sinistro do assunto ainda está nos bastidores. De acordo com o protocolo, os corpos deveriam ter sido transferidos para o Departamento de Medicina Legal, mas um homem apareceu no hospital. Esse homem trouxe alguns documentos, alegando que queria levar os 2 corpos embora em meia hora. Meia hora depois, ele retornou com os corpos, mas, por algum motivo desconhecido, as autoridades superiores reduziram a documentação, afirmando que os corpos não precisavam de exame de medicina legal e solicitaram a cremação direta. Naquele momento, senti como se houvesse mãos invisíveis controlando tudo. Eu não prossegui com a cremação imediatamente, em vez disso, informei alguns parentes da família Ye. Estranhamente, ninguém estava disposto a cuidar da cremação. Enquanto eu refletia, uma garota chegou ao hospital, alegando ser parente do casal da família Ye. Ao ouvir isso, Ye Shen entendeu que a pessoa a quem Zhong Dunshan se referia era Sanzai. A maior questão neste momento era quem era o homem que estava levando os corpos, portando documentos específicos. Ele intencionalmente pegou os corpos, apressou-se para a cremação, aparentemente ansioso para destruir as evidências. Ye Shen podia confirmar que aqueles corpos não eram de seus pais. Após uma consideração cuidadosa, Ye Shen continuou a perguntar a Zhong Dunshan: há algum outro ponto de suspeita em particular? Neste momento, Zhong Dunshan continuou: senti que algo estava errado com o incidente da montanha Van Ho. Então, nos últimos anos, estive investigando por vários canais. Depois de um tempo, descobri algo significativo. Esse homem havia encontrado sua mãe em um café. No entanto, a conversa deles tomou um rumo pior. Sua mãe saiu com uma atitude muito firme após uma discussão acalorada. Eu originalmente mantive um vídeo de vigilância daquele café para investigação, mas inesperadamente, o vídeo desapareceu do meu computador no segundo dia. Não só isso, um dia depois, encontrei aquele homem novamente. Ele me ameaçou, dizendo que se eu continuasse investigando aquele assunto, minha família estaria em grave perigo. Devido à segurança da minha família, parei a investigação. Isso é o que eu sei sobre o incidente. Enquanto ouvia isso, Ye Shen perguntou ansiosamente: você tem uma imagem daquele homem? Zhong Dunshan balançou a cabeça, dizendo: inicialmente, eu queria investigar aquele homem, mas descobri que onde quer que ele fosse, todos os dispositivos de vigilância estavam completamente apagados. Ye Shen ficou ainda mais ansioso. Ele sabia que esse homem era a chave para tudo. Ye Shen perguntou a Zhong Dunshan: você pode desenhar um retrato daquele homem? Zhong Dunshan assentiu. Então, Ye Shen mandou trazer papel e uma caneta para Zhong Dunshan. Depois de tatear sua memória para desenhar, Zhong Dunshan completou o retrato e o mostrou a Ye Shen. Ye Shen olhou para o retrato e disse: não é suficiente. Eu vou encontrar uma maneira de tirar você daqui. Então, vou buscar a ajuda de um especialista. Espero que possamos usar modelagem 3D para determinar com precisão sua aparência.
Zhong Dunshan ponderou por um momento e então assentiu, certo, não é um problema. Se houver um especialista, eu posso fazer isso. Ao mesmo tempo, em uma instituição de cultivo dentro da capital, um homem de meia-idade estava sentado em posição de lótus sobre uma plataforma de pedra espiritual para cultivo. A energia espiritual ao seu redor continuava circulando. Se Zhong Dunshan estivesse presente, ele certamente reconheceria que esse homem de meia-idade era aquele que o ameaçou anos atrás. No momento em que o homem de meia-idade estava cultivando, o som de batidas veio de fora. O homem de meia-idade lentamente abriu os olhos, seu olhar penetrante atravessando, fazendo com que as pedras espirituais ao seu redor se estilhaçassem diretamente. Entre. O homem de meia-idade ficou de pé no chão, sua energia espiritual ainda não dispersa. Do lado de fora da porta, um jovem esguio se curvou e entrou, então juntou as mãos respeitosamente. Mestre Jian, há um assunto importante que precisa ser relatado. Hoje, alguém veio visitar Zhong Dunshan na prisão número 1 de Jianshen. A expressão do mestre Jian imediatamente mudou, um brilho frio apareceu em seus olhos. Por muitos anos, quem iria procurá-lo? O jovem esguio ainda disse respeitosamente, de acordo com as informações recebidas, o visitante é um jovem general de Jianshen, chamado Ye Shen. O homem de meia-idade, olhando com desdém para os generais, mostrou desprezo, pois os generais tinham pouca importância em seus olhos. No entanto, ao ouvir o nome Ye Shen, um toque de horror apareceu em seu rosto. Ye Shen, aquele personagem implacável de Jianshen ainda pode estar vivo. O jovem esguio continuou. Inicialmente, os subordinados pensaram que era uma coincidência e investigaram um pouco intencionalmente. O resultado foi que ele é um membro inútil da família e que caiu no rio antes. Essa suposta pessoa inútil não apenas sobreviveu, mas também se tornou o maior artista marcial de Jianshen. Além disso, ele está atualmente classificado em 40º na lista dos melhores artistas marciais da China. Agora, não se pode explicar como ele se tornou o general mais jovem da China. O homem de meia-idade, ao ouvir isso, não demonstrou surpresa em seu rosto. Em vez disso, soltou uma risada fria. Parece que esse prodígio adquiriu alguma boa sorte, chegando ao top 400 da lista de artistas marciais da China. Esse tipo de lixo, mesmo que sua sorte seja um pouco melhor, como pode lhe manchar a linhagem da nossa família Jian? O jovem desajeitado olhou para ele, seus olhos revelando um olhar feroz. Mestre Jian, devo enviar alguém para matar Ye Shen? O homem de meia-idade balançou a cabeça, não há necessidade de matá-lo. Esse prodígio é irrelevante para nós. Se ele vive ou morre não importa. Previsivelmente, assim que ele entrar na província de Jiangnan, não viverá por muito tempo. Agradeço sua atenção, senhor Jian. O jovem desajeitado se retirou, deixando apenas o homem de meia-idade para trás. Ele sorriu maliciosamente e disse, eu pensei que o prodígio da sua família estivesse morto. Surpreendentemente, você ainda está vivo. Assim como uma formiga persistente, o destino da sua família é realmente resiliente. No entanto, confiar apenas em seu cultivo para investigar o incidente da montanha Van Ho é como uma formiga fedida tentando sacudir uma grande árvore, buscando sua própria destruição. Enquanto Ye Shen conversava com Zhong Dunshan, uma reunião importante também estava ocorrendo na Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Após a morte de seu filho, Tang Yao sentou-se no meio, com nada além de raiva em seu rosto, enquanto Ma Weiqi estava ao seu lado. A atmosfera estava pesada e tensa. A reunião reuniu representantes de várias famílias de artes marciais e grupos financeiros em Jiangnan, incluindo figuras-chave como Wu Kaiyuan, He Huangye e Zhu Fulu. Ninguém entre eles poderia ter antecipado que alguém teria a audácia de matar Tang Yuanxian, quanto mais decapitá-lo. Todos conheciam Tang Yao como um pai devotado. Este incidente sem dúvida abalaria toda a comunidade de artes marciais em Jiangnan. A convocação para esta reunião veio do chefe da Associação de Artes Marciais, e a família Qin parecia estar especificamente envolvida neste assunto. Sem fazer os presentes esperar, Tang Yao, sentado, gritou, meu filho Tang Yuanxian foi decapitado, e tenho certeza de que todos vocês sabem disso. Diante da raiva de Tang Yao, um silêncio caiu sobre a sala.
Tangeal, observando a fúria nos olhos de todos, continuou: convocarei esta reunião de emergência com uma única exigência: utilizem todos os seus recursos para me ajudar a encontrar o culpado. Quero pessoalmente torturá-lo até a morte, para atormentar pessoalmente toda a sua família. Tangeal então distribuiu imagens capturadas por câmeras de vigilância a todos os presentes. Quero sua ajuda para identificar este homem. Se alguém aqui hoje estiver vestindo roupas como estas ou se parecer semelhante por trás, tragam-no até mim. Tangeal declarou: no meu livro de Tangeal, é melhor matar 1000 por engano do que deixar um escapar. Além disso, essa pessoa já matou Tang Shenshan, ele também pode ser alguém na lista dos mestres de artes marciais chinesas. Qualquer um que se pareça minimamente com ele deve ser trazido aqui, independentemente de seu nome ou origem. Sentado abaixo, He Huang ouviu o rugido de Tangeal enquanto examinava cuidadosamente a foto. Sem saber quem se atreveu a provocar Tangeal tão audaciosamente, He Huang ficou surpreso. Após uma olhada mais atenta, ele ficou estupefato, pois a figura familiar na foto não era ninguém menos que Ye Shen. O rosto de He Huang se contorceu levemente: eu não cometi um erro, cometi? Essa silhueta é indiscutivelmente Ye Shen, mas Ye Shen está apenas na 350ª posição da lista de mestres de artes marciais. Tang Shenshan era muito mais poderoso, ocupando a 251ª posição. Como isso é possível? Para ter certeza, He Huang imediatamente enviou uma mensagem de texto para He Ruoxue, perguntando: onde está Ye Shen agora? Como Ruoxue mencionou ter visitado o local de Ye Shen no dia anterior. Até mesmo Zhu Fulu, observando a foto de baixo, caiu em contemplação. Tangeal ficou louco. Só porque alguém se veste de maneira semelhante e tem uma silhueta parecida não significa que seja culpado. Quantas vidas inocentes serão perdidas dessa maneira? No entanto, o que o preocupava era que, não importava como parecia, essa silhueta tinha uma semelhança impressionante com Ye Shen. Zhu Fulu também ocultou suas emoções, decidindo que, ao retornar, imediatamente ligaria para Ye Shen para perguntar. Como amigo, Zhu Fulu esperava que não fosse Ye Shen. Se fosse Ye Shen, não apenas a vida de Ye Shen estaria em risco, mas até mesmo a família He e a família Zhu poderiam ser implicadas. Neste ponto, Ruoxue havia respondido à mensagem de He Huang: claro, ele está em casa. Por que você de repente se preocupa com ele? Ao ver sua filha dizer isso, o rosto de He Huang mostrou alívio, pensando: de fato, não é Ye Shen. Se ele está em casa, como a família Wu poderia ter cometido o assassinato? No entanto, menos de 2 segundos depois, Ruoxue enviou outra mensagem: mas ele acabou de chegar em casa, atualmente está jantando. Ele nem comeu a noite toda, não sei onde ele foi. A expressão de He Huang mudou imediatamente, gotas de suor se formando. Acabou de voltar agora, então a linha do tempo não se encaixa completamente. Poderia ser que ele matou Tang Yuanxian e depois voltou para casa? Oh, meu Deus, isso não pode ser verdade. Neste momento, Wu Kaiyuan, o chefe da família Wu, examinou a foto, com suspeita evidente em seu rosto. Essa silhueta parece muito familiar, como se eu a tivesse visto em algum lugar antes. Wu Kaiyuan olhou para Ma Weiqi e perguntou: há uma imagem mais clara? Ma Weiqi falou devagar: não há outras imagens. Todas as câmeras foram apagadas por outra pessoa. Nós só temos esta foto, cortada de uma imagem de paisagem. À primeira vista, parecia calmo do lado de fora, mas internamente, Ma Weiqi estava em tumulto. Não importava quantas vezes ele olhasse, aquela silhueta era inconfundivelmente Ye Shen. Ma Weiqi planejava informar Ye Shen após a reunião para dar-lhe tempo para se preparar. Neste momento, Tangeal lançou um olhar frio para Ma Weiqi e disse: Ma Weiqi, como vice-presidente, confio a você esta pesada responsabilidade. Você pode lidar com isso? O rosto de Ma Weiqi mudou rapidamente, falando seriamente: presidente, fique tranquilo, conheço Ye Shen desde criança. Este incidente é doloroso para mim. Eu definitivamente descobrirei o mentor por qualquer meio necessário. O rosto de Tangeal escureceu enquanto olhava para Ma Weiqi: vou lhe dar 3 dias.
Você deve encontrar esta pessoa. Esta pessoa provavelmente ainda está na província de Jiangnan. Se não houver progresso após 3 dias, você provavelmente sabe as consequências, certo? O rosto de Ma Weiqi estava extremamente desagradável, e, juntando-se ao medo, ele respondeu hesitante: eu entendo. Após a reunião, um grande número de indivíduos misteriosos apareceu na cidade de Jiangnan, cada um carregando a mesma fotografia. Eles vasculharam cada canto da província de Jiangnan. Qualquer pessoa que se parecesse com a pessoa da foto ou tivesse uma silhueta semelhante foi apreendida. Atualmente, a província de Jiangnan estava em caos, sem lei nem ordem, até mesmo as ruas não eram seguras. Simultaneamente, após a conferência, na propriedade da família Wu Kaiyuan reuniu todos os membros da família. Este incidente causou um grande alvoroço. Se alguma família ganhar crédito neste assunto, com certeza se beneficiará sem nos afetar. A influência de Ma Weiqi é muito menor do que a de Tang Ao. Se nossa família ganhar crédito neste assunto, a família Qin não ousará nos tocar. Todos, olhem para a foto que enviei. Sinto que este garoto parece familiar, mas não sei quem ele é. Todos os membros da família Wu olharam para a foto. A primeira reação foi um sentimento de familiaridade. O pequeno rosto de Wu Ano revelou um olhar excitado: não é este Ye Shen? Oh meu, por que ele mataria Tang Yuanxian? Neste momento, Wu Shen falou com ousadia: meu senhor, eu o reconheço. Este é o garoto que foi arrogante em nossa casa naquele dia. Wu Kaiyuan acordou, percebendo por que a figura parecia familiar. Embora seja bastante semelhante, isso não significa necessariamente que seja ele. Aquele garoto poderia suportar minha pressão, sua força pode ser suficiente para matar Tang Shenshan. Wu Shen riu: mestre, a silhueta dessa pessoa se assemelha muito à foto. Não deveríamos apenas informar Tang Ao diretamente? Dada a temperamento de Tang Ao, ele nunca deixará esse garoto viver em paz. Mesmo que não seja ele não pode escapar da morte. Wu Kaiyuan balançou a cabeça, olhando para Wu Shen. Wu Shen, você ainda é muito impulsivo. Precisamos ser cautelosos com isso. Envie Wu Yong para capturar Wu Xingmin e interrogá-lo minuciosamente. Descubra os detalhes internos antes de tomar qualquer ação. A cena mudou para Wu Xingmin. Depois de obter as técnicas e elixires de Ye Shen, Wu Xingmin havia estado continuamente cultivando sem sair de casa. Inicialmente, ele achou essas técnicas muito complexas, completamente diferentes das técnicas da família Wu. No entanto, quanto mais ele praticava, mais percebia a rápida melhoria em sua velocidade de cultivo em comparação com outras técnicas e os efeitos dos elixires. Wu Xingmin estava cercado por uma aura, maravilhado, realmente o punho do fogo claro. Eu só estive cultivando por alguns dias, e minha força triplicou. Em um mês, sem mencionar Wu Shen, até Wu Kaiyuan não será páreo para mim. Neste momento, um barulho alto ecoou, e a porta do quarto de Wu Xingmin foi arrombada com força. Wu Xingmin se assustou, mas recuperou a compostura após alguns segundos. Ele reconheceu os dois intrusos como Wu Shen e Wu Yong. Assim que chegaram, Wu Shen e Wu Yong trocaram alguns golpes com Wu Xingmin, mas foram habilidosamente contra-atacados. Wu Shen e Wu Yong exibiram uma atitude despreocupada, e Wu Shen comentou: então, é aqui que aquele garoto guarda seus cães. Hoje, você não está ao lado do seu mestre, hein? Os olhos de Wu Xingmin se encheram de desdém enquanto ele retrucava: minha conexão com a família Wu foi cortada há muito tempo. Por que vocês dois invadiram minha casa sem permissão? Qual é o significado disso? Wu Shen zombou: claro, estamos aqui para te encontrar. Mas parece que mesmo depois de deixar a família Wu, você está se esforçando diligentemente. Parece que você praticou a noite toda. Antes que Wu Shen pudesse terminar de falar, um brilho de excitação surgiu em seus olhos ao notar, em uma mesa distante, uma pílula que Wu Xingmin havia recebido de Ye Shen. Wu Xingmin também ficou surpreso, ele estava determinado a manter os segredos de Ye Shen longe dos outros. Wu Shen e Wu Yong não conseguiam esconder seus olhares cobiçosos para a pílula.
Então, Wu Shen interrogou Wu Xingmin: essas pílulas têm um aroma forte, e há até inscrições nas pílulas. Wu Xingmin: de onde você conseguiu essas pílulas? Wu Xingmin estava cheio de raiva, afirmando: você não tem o direito de saber sobre isso, e eu não quero saber por que você está aqui. Apenas saia imediatamente. Wu Shen e Wu Yong riram de forma zombeteira, alternando-se para falar: Wu Xingmin, não se esqueça de que na família Wu, nossa força supera a sua. Como você se atreve a falar conosco assim? Revele imediatamente a origem daquela pílula e entregue a nós, ou então está claro que você quer morrer. Terminando suas palavras, os dois imediatamente avançaram em direção a Wu Xingmin. Sabendo que sua força básica não era párea para eles, Wu Xingmin não pensou muito. Ele só pôde usar instintivamente sua técnica do espírito de fogo para contra-atacar os ataques dos dois. A energia espiritual circulou nas duas mãos de Wu Xingmin, criando uma barreira defensiva contra o ataque combinado dos oponentes. Após um ataque coordenado, Wu Shen e Wu Yong foram temporariamente contidos por Wu Xingmin. Os dois recuaram para seus respectivos lados, cercando Wu Xingmin, e então retomaram seu ataque. Wu Xingmin ainda conseguia se manter firme, embora não facilmente, sentindo que não estava em desvantagem significativa. Ele até conseguiu empurrar os outros dois para trás alguns passos, relutantemente. O rosto de Wu Shen estava cheio de raiva, e ele avaliou: ele conseguiu desviar meus ataques 2 vezes. Em apenas alguns dias, sua força disparou, e ele ainda tem aquela pílula. Ele deve ter encontrado uma grande sorte. Não apenas Wu Shen ficou surpreso, mas até mesmo Wu Xingmin não conseguia acreditar. A alegria apareceu em seu rosto. De fato, as técnicas do mestre Yi são incrivelmente poderosas. Minha força pode realmente competir com Wu Shen e Wu Yong. Wu Shen e Wu Yong olharam atentamente para Wu Xingmin. Esse Wu Xingmin, em tão pouco tempo, sua força aumentou significativamente. Deve haver um segredo nele que ele não quer que os outros saibam. Wu Yong sugeriu cautelosamente: vamos usar aquela técnica. Wu Shen, com um olhar profundo, sinalizou sua concordância com a proposta de Wu Yong. No segundo seguinte, Wu Shen, com uma expressão trêmula, apontou para trás de Wu Xingmin, gritando em um tom aterrorizado: Yi Shen, por que você está aqui? Sem estar em guarda, Wu Xingmin virou a cabeça na direção que Wu Shen apontou, mas naquele momento, Wu Yong avançou para atacar. Percebendo que Yi Shen não estava lá, Wu Xingmin soube que havia sido enganado. Ao se virar de volta, Wu Yong já estava na sua frente, acompanhado de risadas. Ah, mentiras, seu tolo! Irritado e percebendo seu erro, Wu Xingmin pensou: eu fui descuidado demais e não consegui evitar. Preciso ajustar minha postura, caso contrário, esses dois indivíduos sem vergonha vão me espancar até a morte. Enquanto contemplava, Wu Yong o atingiu na cabeça, fazendo Wu Xingmin cuspir um bocado de sangue. No meio da desvantagem de Wu Xingmin, Wu Shen e Wu Yong continuaram seu ataque implacável. Nessa situação, Wu Xingmin, ferido, caiu ao chão. Wu Shen e Wu Yong exibiram expressões triunfantes: mesmo que não saibamos como você conseguiu aumentar rapidamente seu cultivo, enfrentando os ataques de nossos irmãos, você nunca terá a chance de se levantar novamente. Após um período de tormento, Wu Xingmin, esgotado, deitou-se no chão. Acima dele, o pé de Wu Shen pisou com crueldade: você parece disposto a ser um cachorro para aquele garoto. Vou chamá-lo para vir te salvar. Diga-me rapidamente onde aquele garoto está e de onde você conseguiu essas pílulas. Wu Xingmin, deitado em uma poça de sangue, lutou para pronunciar cada palavra: o mestre Yi não pode ser humilhado. Se ele for ofendido, a família Wu certamente será aniquilada. Wu Shen, pisando em Wu Xingmin, riu e disse: mesmo que ele aniquile nossa família Wu, não me importo em te dizer que a própria sobrevivência dele é incerta. Se ele conseguirá viver até amanhã ainda é desconhecido, mas primeiro, você será eliminado por nós. Depois disso, Wu Shen e Wu Yong correram para atormentar Wu Xingmin mais uma vez, sem saber que haviam comprado um bilhete para encontrar seus ancestrais. Enquanto era espancado, Wu Xingmin exertiu seu último esforço, usando seu sangue para escrever o caractere U no chão.
Enquanto isso, Ye Shen estava em sua mansão e recebeu uma ligação de Lei Chauvet. Durante a ligação, Lei Chauvet o informou: liberar Zhong Dunshan em tão pouco tempo é impossível. Ye Shen, irritado, disse: uma questão tão trivial, até Long Han não conseguiu lidar com isso. A voz de Lei Chauvet ao telefone tinha um tom de hesitação enquanto ele transmitia: Mestre Ye, Zhong Dunshan não é um criminoso comum, não é fácil deixá-lo ir. Fizemos o nosso melhor, mas essa tarefa é inaceitável. Ye Shen, ainda irritado, afirmou: é desafiador obter informações sobre os pais dele. E se eles estiverem em perigo? Precisamos avançar rapidamente com o plano. Lei Chauvet falou novamente: Mestre Ye, só temos uma opção. Vou enviar técnicos com o equipamento para a localização de Zhong Dunshan. Vamos rapidamente restaurar a aparência daquele homem misterioso. Depois de dizer isso, Lei Chauvet desligou. Ye Shen segurou o telefone em contemplação. Finalmente, há um pouco de progresso. Sanza e Hu Shue começaram a trabalhar na empresa, e o grupo Tianzhen os encarregou do desenvolvimento. Minha tarefa é melhorar rapidamente meu cultivo. Enquanto isso, não sei como Ye Lingtian e Wu Xingmin estão progredindo em seus cultivos, então devo perguntar um pouco sobre eles. Ye Shen discou uma chamada para o número de Ye Lingtian e perguntou: Lingtian, como está indo sua cultivação? Animado por receber a ligação de Ye Shen, Ye Lingtian respondeu: em termos simples, é incrível. Eu nunca me atrevi a imaginar que poderia haver uma técnica tão excelente neste mundo. A propósito, Jianju, eu tenho algo a te relatar. Ye Lingtian continuou: nos últimos dias, perto da província de Jiangnan, quase todos os lugares estão sob a vigilância de Tang Ao. A província inteira de Jiangnan está em caos. Em apenas uma noite curta, 36 pessoas desapareceram. Independentemente da idade ou aparência, todas elas se assemelham a Jianju. Por favor, tenha cuidado. Era evidente que Tang Ao estava ansioso para capturar o culpado. Ye Shen, com uma expressão indiferente, disse: não se preocupe. Alguém já me informou e eu sei o que fazer. Após desligar com Ye Lingtian, Ye Shen teve uma sensação inquieta sobre Wu Xingmin. Sem hesitar, ele imediatamente ligou para Wu Xingmin, mas Wu Xingmin não atendeu. Ye Shen sabia que Wu Xingmin alugou uma casa na área da Vila Kuiwei. Com base em seu conhecimento, Ye Shen tinha certeza de que Wu Xingmin manteria seu telefone ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ye Shen sentiu que algo estava errado. Ele esperava que fosse apenas uma superinterpretação da sua parte. Para garantir a segurança, Ye Shen começou a usar seu feitiço de sangue para verificar a condição de Wu Xingmin. Anteriormente, na arena de artes marciais, para se proteger de uma traição por parte de Wu Xingmin, ele havia implantado um feitiço de sangue nele. Os olhos de Ye Shen revelaram angústia ao perceber que Wu Xingmin estava em um estado debilitado e desesperado. Seu rosto escureceu, murmurando: como isso poderia acontecer com meu júnior? Pouco depois, Ye Shen chegou ao local de Wu Xingmin. Os sinais da luta ainda eram evidentes, especialmente com manchas de sangue no chão. Ye Shen não conseguia determinar quem havia levado Wu Xingmin, afirmando: por enquanto, a família Qin ainda está na montanha Kunlun, e as forças das dinastias do sul não são poderosas o suficiente. De repente, Ye Shen notou uma mancha de sangue ligeiramente torta no chão formando o caractere Wu. Após confirmar, ele percebeu que a família Wu era responsável por capturar Wu Xingmin. Enfurecido, Ye Shen foi direto para o local da família Wu. Ao chegar, os membros-chave da família Wu estavam reunidos, aguardando notícias de Wu Shen para iniciar sua colaboração com Tang Ao. Neste momento, Wu Shen e Wu Yong trouxeram Wu Xingmin de volta. Wu Xingmin havia se tornado um aleijado, deitado no chão, cuspindo sangue continuamente, em dor agonizante. Wu Kaiyuan olhou para Wu Xingmin com uma expressão complexa e suspirou. Então, com um toque de raiva, ele falou: embora ele seja um traidor da família Wu, para o bem ou para o mal, ele ainda é um membro da família Wu. Eu só pedi que você o trouxesse aqui, por que você teve que ser tão cruel? Wu Shen sorriu de forma constrangida: mestre, não fique bravo.
Este Wu Xingmin agora é apenas um cachorro. Morto ou vivo, qual é a diferença? Este cachorro se recusa a cooperar, não revelando o paradeiro daquele pequeno canalha. Neste ponto, Wu Shen tirou uma pílula de Wu Xingmin e continuou, e ele nem mesmo vai divulgar de onde a obteve. Antes que Wu Shen pudesse terminar, Wu Kaiyuan, agitado, levantou-se rapidamente e correu em direção a Wu Shen. Essa ação assustou Wu Shen. O rosto de Wu Kaiyuan estava intenso enquanto ele agarrava a mão de Wu Shen e perguntava: "De onde você conseguiu esta pílula?" Então, arrancando a pílula, ele a examinou de perto. Wu Kaiyuan ficou ainda mais animado, seus olhos cheios de uma determinação sedenta de sangue. "Esta é uma pílula. Está tão fresca, como se tivesse saído do forno há menos de meio mês, e os padrões ainda estão intactos." Ignorando tudo, Wu Kaiyuan engoliu a pílula diretamente. Um segundo depois, uma forte fragrância medicinal encheu o corpo de Wu Kaiyuan, acompanhada por uma poderosa onda de energia espiritual circulando. Wu Kaiyuan estava imerso no mais alto estado de excitação. Excelente, excelente, excelente. A eficácia deste remédio é ainda mais aterrorizante do que os raros elixires transmitidos pelos ancestrais da família Wu. Que pílula incrível! Uma vez que a família Wu possua esta fonte de medicina, sem dúvida poderá se tornar a principal família marcial em Jiangnan. A partir de então, Tang Ao e a família Qin não serão nada. Wu Kaiyuan respirou um pouco mais rápido. Neste momento, ele não se importava mais com Ye Shen. Para ele, este elixir era o mais crucial. Wu Kaiyuan imediatamente agarrou Wu Shen, exigindo: "Rápido, de onde você conseguiu este elixir?" Com os olhos ardendo, Wu Kaiyuan encarou intensamente Wu Shen. Temendo, Wu Shen apressadamente explicou, apontando para Wu Xingmin deitado no chão: "Foi ele, obtivemos este elixir de Wu Xingmin. Inicialmente, não queríamos bater nele assim, mas ele estava muito fechado, não dizia nada de jeito nenhum." Wu Kaiyuan, com um olhar profundo, olhou para Wu Xingmin no chão. "Ele diz que este elixir pertence a Wu Xingmin." Wu Shen rapidamente confirmou: "Exatamente." Imediatamente depois, Wu Kaiyuan deu um tapa em Wu Shen e, com a aparência de alguém que acaba de ter uma iluminação, correu em direção a Wu Xingmin. "Xingmin, nosso querido irmão, um amigo próximo." Wu Kaiyuan chorou, abraçando Wu Xingmin: "Eu só queria te ver de novo, e ainda assim aqueles dois bastardos te espancaram até esse ponto. Xingmin, me diga a origem deste elixir. Agora, eu vou te levar ao hospital, vou encontrar o melhor médico para você. Eu prometo que seu corpo vai se recuperar como antes." Wu Xingmin, com uma voz fraca, disse: "Pare, Kaiyuan. Kaiyuan, há coisas com as quais você não deveria se meter. Sua visão é muito estreita, mais cedo ou mais tarde, a família Wu será destruída em suas mãos." Wu Kaiyuan imediatamente se levantou, seus olhos cheios de raiva: "Minha visão é muito estreita? Então, alguém com sua suposta visão ampla, você já considerou as consequências de me enfrentar?" Wu Kaiyuan liberou sua energia marcial em direção a Wu Xingmin, mas neste momento, a voz de Wu Anlan ecoou: "Pai, por favor, pare." Vendo Wu Xingmin coberto de ferimentos, Wu Anlan não conseguiu esconder sua dor. "O que vocês estão fazendo? Tio Xingmin é direto e justo, por que tratá-lo assim?" Wu Kaiyuan encarou Wu Anlan: "Estou fazendo isso pela família Wu. Não se preocupe com alianças, você pode acabar sendo detida por mim." A expressão de Wu Anlan mudou, e ela não conseguiu dizer mais nada. Com seu status, ela só podia aceitar as decisões de seu pai. Wu Kaiyuan tinha a intenção de continuar interrogando Wu Xingmin quando o telefone de Wu Shen recebeu uma mensagem. Wu Shen, excitado, gritou alto enquanto segurava o telefone: "O patriarca tem notícias importantes, nossos membros da família responsáveis por reunir informações fizeram progressos." Wu Kaiyuan respondeu entusiasticamente: "Isso é ótimo." Depois de ler a mensagem, Wu Kaiyuan riu e olhou para Wu Xingmin: "Wu Xingmin, você realmente achou que não saberíamos nada sem você? Você tem alguma lembrança da mansão Mingxiu?" Ao ouvir sobre a mansão Mingxiu, o rosto de Wu Xingmin mudou drasticamente, acompanhado de palavras fracas: "Não, não vá,
você trará a destruição para a família Wu. Wu Kaiyuan simplesmente ignorou essas palavras. Ele deu ordens claras, o dono de Wu Xingmin certamente sabe mais do que ele. Wu Shen e Wu Yong, vão imediatamente para a mansão Min Xiu e tragam-no aqui. Wu Shen e Wu Yong rapidamente saíram para cumprir as ordens. Wu Kaiyuan, cheio de satisfação, pensou consigo mesmo, a razão pela qual Wu Xingmin seguiu aquele cão provavelmente é porque ele tem elixires. Tang Yuanxian deve ter morrido nas mãos desse desgraçado pelos elixires. Eu preciso encontrá-lo antes de Tang Ao, forçá-lo a entregar os elixires que ele possui. Se conseguirmos esses elixires, nossa família Wu vai prosperar. Pensando nisso, Wu Kaiyuan não conseguiu conter sua empolgação e explodiu em risadas. Ha, desde que consigamos essas pílulas, por que se preocupar com a família Wu não prosperando? Nesse momento, seja a família Tang ou a família Qin, ambas terão que se curvar diante da nossa família Wu. Enquanto se sentia triunfante, alguém foi jogado de fora para dentro da casa. Wu Kaiyuan olhou para trás surpreso e descobriu que a pessoa jogada era Wu Yong. Wu Kaiyuan gritou com raiva: quem se atreve a causar problemas aqui? Ye Shen entrou lentamente de fora, segurando Wu Shen, aparentemente sem vida. Ye Shen disse calmamente: você não queria me encontrar? Agora que estou aqui, que tal tomarmos um chá e alguns doces? Wu Kaiyuan lançou um olhar intenso para Ye Shen, ele realmente tomou a iniciativa de vir até a porta, matou Wu Shen e Wu Yong. Esse garoto tem uma força incrível, eu me pergunto que pílula ele tomou. Como o chefe da família, com um poder muito superior ao de Wu Shen e confiante de que o cultivo de Ye Shen não poderia ultrapassar o seu, Wu Kaiyuan disse com confiança: você pode matar esses dois, parece que eu subestimei você antes. Então, você matou Tang Yuanxian, filho de Tang Ao? Ye Shen levantou a cabeça, uma onda de energia espiritual irrompendo: se eu o matei, e daí? De qualquer forma, você estará se encontrando com ele em breve lá embaixo. Quando isso acontecer, pergunte a ele mesmo, não está claro o suficiente. Wu Kaiyuan sorriu com desdém: se você admitir isso, então nada poderia ser melhor. Você pode matar Tang Yuanxian, isso mostra um pouco de coragem. Mas não se esqueça, neste momento você está no território da família Wu. Neste ponto, todos os artistas marciais da família Wu se levantaram, cercando Ye Shen. Desta vez, não será fácil para você sair daqui vivo. Depois que Wu Kaiyuan deixou claro que queria extrair o sangue de Ye Shen, um grupo de especialistas da família Wu se aproximou de Ye Shen. Os olhos de Ye Shen se tornaram gélidos, suas palavras transbordando sarcasmo: parece que hoje temos uma boa multidão aqui, o que é excelente. Agora, não preciso procurar cada um de vocês. Assim que terminou de falar, uma onda de energia envolveu Ye Shen. Num piscar de olhos, ele se moveu com uma combinação de socos e chutes, matando brutalmente mais de 10 artistas marciais da família Wu sem qualquer resistência. Os membros restantes da família Wu recuaram com medo, até mesmo Wu Kaiyuan parecia um pouco intimidado, mordendo os dentes enquanto observava Ye Shen e pensava: tem algo de estranho nesse cara. Após uma exibição de domínio, Ye Shen olhou para os membros restantes da família Wu, então lentamente se sentou, olhando para Wu Xingmin. Ye Shen percebeu que Wu Xingmin estava gravemente ferido, até se tornando um aleijado. Ye Shen reprimiu sua raiva, então tirou uma pílula, colocando-a na boca de Wu Xingmin para ajudá-lo a suportar. Esse ato surpreendeu Wu Kaiyuan ao lado deles. Neste momento, Wu Kaiyuan estava certo de que o segredo por trás da pílula misteriosa de Wu Xingmin estava intimamente relacionado a Ye Shen. O valor de obter a fonte das pílulas superou o medo de Wu Kaiyuan. Wu Kaiyuan riu alto: como eu suspeitava, você é quem forneceu as pílulas para ele. Na China contemporânea, os alquimistas estão quase extintos. Você deve ter encontrado um lugar com muitas pílulas. Apresse-se e me entregue-as. Ye Shen se levantou, olhando para Wu Kaiyuan com desdém: pílulas? Quem precisa de pílulas quando está morto? Ao ouvir as palavras de Ye Shen, Wu Kaiyuan, perplexo e surpreso, perguntou: morto? O que você quer dizer? Suas pílulas podem ressuscitar os mortos?
O olhar de Ye Shen era complexo. Você é estúpido. Eu quis dizer que você quer morrer. Ao ouvir isso, os olhos de Wu Kaiyuan se estreitaram com hostilidade. Garoto, você sabe quem é meu pai? Eu sou Wu Kaiyuan, o chefe da família Wu, uma das principais famílias de Jiangnan. Estou classificado em 192º no ranking de mestres de artes marciais da China. Sua arrogância vai te levar à morte mais cedo. Agora, mudei meu foco, vou entregar um cadáver a Tang Ao. Sem uma palavra, Wu Kaiyuan saltou cerca de 3 metros. Então, carregando uma explosão de energia espiritual, ele a lançou em direção a Ye Shen. Ye Shen pulou para o lado com um passo simples. Um golpe poderoso de Wu Kaiyuan atingiu o chão, destruindo os arredores. Wu Kaiyuan, cheio de raiva, gritou alto e desferiu uma série de socos poderosos em direção a Ye Shen. Cada soco carregava uma força mortal, ainda assim, nenhum fio de cabelo de Ye Shen foi tocado. Ye Shen, habilidosamente, usou uma velocidade extrema para desviar, deixando apenas traços tênues em seu rastro. Ye Shen olhou para Wu Kaiyuan com um sorriso frio. Parece que você é bastante formidável. Ye Shen continuou a esquivar-se, tornando impossível para Wu Kaiyuan acertar um golpe. Além disso, Ye Shen o ridicularizou, enfurecendo Wu Kaiyuan até o âmago. Você não estava arrogante agora há pouco? Por que não luta de volta? O que você está evitando? Observando Wu Kaiyuan, Ye Shen pensou consigo mesmo, as habilidades de combate desse cara são interessantes se você olhar de perto. Neste momento, a velocidade de Wu Kaiyuan aumentou, exibindo um estilo de luta feroz. Ele rugiu, morra! Cobrindo-se em direção a Ye Shen. Desta vez, Ye Shen levou um pouco mais a sério. Ele riu friamente. Então você está ansioso para morrer assim? Muito bem, vou atender seu desejo. Ye Shen reuniu sua energia espiritual, golpeando com um golpe poderoso. 2 punhos colidiram, e uma onda de energia se espalhou em todas as direções. O rosto de Wu Kaiyuan se contorceu, suas palavras tremiam. Como isso pôde acontecer? Em um confronto direto, eu realmente perdi para esse pirralho. Ao mesmo tempo, Wu Kaiyuan também foi atingido por um dos ataques de Ye Shen, sendo lançado para longe. Essa cena chocou todos na família Wu. Quem poderia imaginar que um jovem poderia derrotar o chefe da família Wu? Esse garoto deve ter cultivado desde o ventre da mãe. Olhando para Wu Kaiyuan, Ye Shen estava perplexo. É só isso? Eu pensei que poderia brincar um pouco mais. Wu Kaiyuan se ajoelhou no chão, sentindo que a força do impacto recente o havia ferido. O fervor em seus olhos desapareceu, e a seriedade tomou conta. Quantos elixires esse pirralho consumiu para obter essa força? Despicável, eu fui descuidado demais. Furioso, Wu Kaiyuan declarou, se eu tivesse uma espada, eu mataria esse garoto imediatamente. Membros da família Wu intervieram, a maior força do chefe da família está na esgrima. Esse garoto está explorando as fraquezas dos outros. Se o chefe da família usar uma espada, ele o matará instantaneamente. Essas declarações sem sentido irritaram Ye Shen, que retrucou, Wu Kaiyuan, encontre rapidamente uma espada, uma metralhadora ou até mesmo um bazuca serve. Wu Kaiyuan imediatamente puxou uma espada longa tradicional da família Wu. A intenção de matar permeava em todas as direções, e Ye Shen acrescentou confiante, minha esgrima é inigualável ao sul do rio Yangtze. É uma honra para você morrer pelas minhas mãos. Wu Xingmin, agora mais composto, olhou para as costas de Ye Shen e alertou, Sr. Ye, tenha cuidado, a energia da espada dele pode ser letal. Sem se virar, Ye Shen lembrou, descanse bem, eu cuidarei de tudo. Ficando encarando Wu Kaiyuan, Ye Shen desafiou, vamos lá, deixe-me ver quão habilidoso você realmente é. Wu Kaiyuan rugiu, vou deixar você sentir minha técnica mais poderosa. Ele então atacou Ye Shen com sua espada. À medida que a lâmina se aproximava, Ye Shen desviou graciosamente para o lado. A lâmina continuou, cortando ferozmente em direção ao chão. Simultaneamente, Ye Shen se movia atrás de Wu Kaiyuan.
Os olhos de Yeshen se tornaram gelados, seu tom gélido. Estou entediado agora, é hora de você morrer. Com um surto de poderosa energia, Yeshen direcionou o ataque ao corpo de Wu Kaiyuan. Nessa situação, Wu Kaiyuan não pôde evitar, enfrentando a condenação iminente. De repente, uma mão apareceu, segurando firmemente o braço de Yeshen, acompanhada do comando: pare. Os olhos de Yeshen se estreitaram. Ele não esperava que alguém da família Wu pudesse segurar seu braço, especialmente com mais força do que Wu Kaiyuan. Ao olhar mais de perto, era um velho com um olhar frio e feroz nos olhos. O velho falou: jovem, você deveria saber quando parar. Wu Kaiyuan olhou para o velho surpreso: pai, você não está em reclusão? Eu posso lidar com ele sozinho. O velho acenou com a manga e riu friamente: se eu não tivesse aparecido, você teria se tornado uma alma em suas mãos. Suas palavras instilaram medo em Wu Kaiyuan e em toda a família Wu. O que pai está dizendo? Eu, como chefe da família Wu, não sou páreo para esse garoto. Ignorando seu filho, o velho olhou para Yeshen e disse severamente: garoto, admito que sua força é impressionante, e eu gosto disso. Mas causar distúrbio na família Wu é inaceitável. Hoje, você deve me dar uma explicação. Yeshen observou o velho atentamente, notando que todo o seu corpo estava coberto de energia sombria. Yeshen perguntou curiosamente: como você gostaria de uma explicação? Vou lhe dar uma chance. Apenas se ajoelhe diante daqueles que morreram aqui, curve-se 3 vezes e então suprimam voluntariamente seu cultivo. Minha família Wu estará disposta a poupá-lo. As palavras do velho ecoaram de uma maneira extremamente fria. Yeshen contemplou Idril, sua espada matadora de dragões. Ao ver a espada, o velho comentou arrogantemente: ah, esta é uma espada antiga. Você não pretende trocar sua vida por uma espada quebrada, ou vai usá-la para acabar com sua própria vida? Yeshen respondeu friamente: você pensou demais. Hoje, eu mancharei minha espada matadora de dragões com o sangue da família Wu. Com essas palavras, Yeshen cortou rapidamente com sua espada, tão rápido que o velho não pôde reagir e caiu sem vida. Wu Kaiyuan, testemunhando essa cena, estremeceu. Meu pai foi morto tão facilmente. No Jiangnan, meu pai era considerado uma lenda no mundo das artes marciais, e ele morreu nas mãos de um jovem assim. Yeshen observou a energia espiritual fluindo da espada matadora de dragões, comentando: bem, esta espada matadora de dragões parece bastante útil. A cabeça do velho rolou para o chão, e seu corpo colapsou pesadamente. Neste momento, os especialistas marciais da família Wu ficaram paralisados, sua respiração parecia suspensa. Eles olharam intensamente para a cabeça decepada e o corpo do velho deitado no chão. Wu Kaiyuan, testemunhando essa cena horrenda, instintivamente deu um passo para trás, chamando o fraco por seu pai. Mais uma vez, ele olhou para Yeshen: o jovem diante de nós, como uma nuvem descendo sobre todas as coisas, está fundamentalmente em uma classe diferente da família Wu. Ele agora se arrependeu um pouco, 1000 vezes por não ter provocado o jovem. Com um movimento de sua mão, ele poderia aniquilar toda a família Wu. Wu Kaiyuan compreendeu plenamente por que Wu Xingmin traiu voluntariamente a família Wu e foi matar um poderoso da família Qin. Tudo isso por causa do jovem atrás dele. Os especialistas marciais da família Wu começaram a reagir com medo, sussurrando entre si: estamos acabados, o jovem mestre da família Wu está morto. Ele era a existência mais aterrorizante da família Wu. O patriarca, um certo tipo de lenda na província de Jiangnan, morreu nas mãos de um jovem. Estamos sonhando? Yeshen guardou a espada matadora de dragões, uma aura poderosa envolvendo toda a família Wu. Então, com olhos gélidos, ele se dirigiu a todos, dizendo: todos os membros da família Wu, ajoelhem-se diante de mim. As palavras de Yeshen trovejaram nos espíritos da família Wu. Os belos olhos de Wu Anlan se arregalaram de horror. Suas pernas ficaram moles, e seu corpo todo estava ensopado de suor. Este era o medo que se enfrentava ao encarar a morte. Todos encararam Yeshen, e após um momento, sem que ninguém os ordenasse, todos os especialistas marciais da família Wu se ajoelharam.
Diante de um artista marcial tão formidável, eles não tiveram escolha a não ser se submeter. Wu Anlan, suas pernas tremendo, seu rosto pálido, também se ajoelhou. No grande salão, num piscar de olhos, Wu Kaiyuan era o único da família Wu ainda em pé. O ajoelhar dos membros da família Wu simbolizava a solenidade da família. Se ele se ajoelhasse, isso significaria a submissão da família. Neste momento, Wu Kaiyuan sentiu arrependimento em seu coração. Por que não ouvi Wu Xingmin? Por que ele não me informou? Se eu soubesse sobre essa conexão, a família Wu poderia ter alcançado novas alturas, superando até mesmo meu pai. Não haveria rival. Que oportunidade perdida! Enquanto Wu Kaiyuan estava em choque, as palavras gélidas de Ye Shen ecoaram mais uma vez. Eu disse para você se ajoelhar, você se atreve a não fazê-lo? Acompanhadas por essas palavras, uma força opressiva envolveu Wu Kaiyuan. Incapaz de resistir, seus joelhos relutantemente bateram no chão. Testemunhar essa cena seria, sem dúvida, arrepiante. Um especialista marcial de alto escalão de uma família prestigiosa, ajoelhando-se diante de um jovem. Depois que Wu Kaiyuan se ajoelhou, os especialistas marciais atrás dele continuamente baixaram suas cabeças, implorando: Senhor Ye, reconhecemos nosso erro. Por favor, poupe nossas vidas. O que você desejar, estamos prontos para cumprir. Conceda-nos um caminho para sobreviver. Neste estado alterado, eles não se importavam mais com sua dignidade, apenas buscavam um caminho para a sobrevivência. Ye Shen se aproximou de Wu Kaiyuan passo a passo, dizendo: Por que você não está implorando por misericórdia? Eu dei uma chance à sua família Wu, mas você não soube apreciá-la. Você não deveria ter prejudicado Wu Xingmin, e certamente não deveria ter me provocado. Wu Kaiyuan levantou a cabeça, seu olhar gélido enquanto olhava para Ye Shen. Mesmo que eu implore por misericórdia, você me perdoará? Mesmo que você me mate, você já ofendeu Tang Ao, e não escapará da morte. Embora Tang Ao esteja classificado em 189º no ranking de artes marciais da China, esses números são de anos atrás. Eu sei que ele obteve uma grande oportunidade há 2 anos, e sua força aumentou significativamente. Não é algo que você possa resistir. Apesar de sua força, provocar Tang Ao significa que você não viverá mais do que 3 dias. Você fala demais. Ye Shen estendeu a mão, agarrando diretamente o pescoço de Wu Kaiyuan, e uma onda de energia interna imediatamente rompeu. Vendo essa cena, Wu Anlan, cheia de medo, correu em direção a Ye Shen. Diante de Ye Shen, ela se ajoelhou novamente. Senhor Ye, eu imploro que você poupe a vida do meu pai. Estou disposta a servi-lo como escrava, desde que meu pai seja poupado. Ye Shen respondeu calmamente: de fato, concordo em poupar seu pai. Estou disposto a servi-lo por toda a vida, Senhor Ye. A figura de Wu Anlan era excepcionalmente bela, acompanhada de um rosto angelical. Ela apressadamente acrescentou: sim, Senhor Ye, estou disposta a servi-lo fielmente pelo resto da minha vida. O que? Eu não estou faltando mulheres bonitas. Ye Shen lançou um olhar frio para Wu Anlan, dizendo: você merece implorar pelo perdão dele, Wu Kaiyuan? Absolutamente não. O pescoço de Wu Kaiyuan foi diretamente torcido e quebrado, sua força vital completamente extinta. Este era o princípio de Ye Shen, e ninguém poderia implorar por Wu Kaiyuan. Wu Anlan, testemunhando a morte de seu pai, sentiu uma dor imensa, mas também entendeu que tudo isso era uma consequência das ações de seu pai. Ela manteve uma pequena esperança de salvar seu pai, mas estava claro que Ye Shen não era alguém com quem ela pudesse negociar. Ye Shen olhou para os membros da família Wu, então gesticulou em direção a Wu Anlan, dizendo friamente: de fato, eu não gosto de matar mulheres, mas isso não significa que eu deixarei um inimigo formidável escapar. Você deveria se juntar a ele lá embaixo. Vendo essa cena, Wu Xingmin imediatamente falou: Senhor Ye, a jovem senhorita e os outros da família Wu são diferentes. Quando eu estava em apuros, a jovem senhorita se manifestou para me defender. Além disso, ela também se opôs a lidar com o Senhor Ye.
Eu imploro ao senhor Yi que poupe a jovem senhorita. Por favor, me dê uma razão para não matá-lo. Ye Shen perguntou calmamente, que razão você acha que seria suficiente? O belo rosto de Wan Lan mudou, e após contemplar por alguns segundos, ela falou, primeiro, minha força não é suficiente para te matar, isso é uma impossibilidade. Em segundo lugar, a família Wu é a única força na qual posso confiar. Sem a família Wu, eu não tenho nada. Em terceiro lugar, embora a família Wu possa não ser o clã marcial mais forte em Jiangnan, eu sei que na capital há um protetor do Dão da família Wu. Se eu estiver viva, garanto que você não será submetido à coerção da família Wu, assim como as pessoas na capital. Os olhos de Ye Shen se estreitaram, e uma técnica mágica se condensou em sua mão. Se você estiver disposta a se tornar uma serva para mim, eu pouparei sua vida. Wan Lan olhou apressadamente para Ye Shen e disse, eu concordo. No segundo seguinte, Ye Shen aplicou essa técnica mágica no caminho espiritual de Wan Lan. Naquele momento, Wan Lan sentiu o imenso poder dessa técnica. Com um mero pensamento de Ye Shen, ela pereceria instantaneamente. Ye Shen não prestou mais atenção a Wan Lan e caminhou até Wu Xingmin. Ele olhou para Wu Xingmin, cujos membros estavam quebrados em muitos lugares, e seu rosto mostrava sinais de ferimentos. Ye Shen respirou fundo e perguntou, você está bem? Wu Xingmin, com lágrimas escorrendo pelo rosto, expressou sua miséria, obrigado, Sr. Ye, por vingar-me. Infelizmente, dada a situação atual, meus subordinados se tornaram inúteis. Eles não podem mais servi-lo. Por favor, permita que eles pereçam por conta própria. Ye Shen disse com seriedade, com Ye Shen aqui, você não se tornará um aleijado. Ele então pegou um pedaço de papel, escreveu uma receita e chamou Wan Lan, instruindo, leve esta receita à melhor farmácia em Jiangnan, obtenha o remédio para Wu Xingmin e certifique-se de que ele tome 3 vezes ao dia. Como o corpo de Wu Xingmin não pode se mover, ele só poderá ficar aqui nos próximos dias, supervisionado pela pessoa responsável. Wan Lan tinha algumas dúvidas em seu coração e hesitou por alguns segundos antes de dizer, Sr. Ye, realmente não é necessário levar o Sr. Wu ao hospital? Ir ao hospital pode ser melhor, e a família Wu, por acaso, conhece um médico divino. Antes que ela pudesse terminar de falar, Ye Shen interveio, ninguém na minha frente é digno de ser chamado de médico divino. Ye Shen olhou para Wu Xingmin novamente e assegurou, em apenas 3 dias, você se recuperará completamente. Ao ouvir isso, Wu Xingmin ficou radiante de alegria, e lágrimas fluíram incessantemente. Hoje, ao sair da mansão, Ye Shen notou um carro preto estacionado não muito longe. Ao se aproximar, Ying Jing imediatamente abaixou a janela e falou, Sr. Ye, entre no carro, houve alguns avanços na questão. Ye Shen acenou com a cabeça, especulando que a situação com Zhong Dunshan havia dado resultados, e abriu a porta do carro. Dentro do carro, não apenas Ying Jing, mas também Lei Chuvei estava presente. Além disso, o carro estava equipado com um moderno sistema de computador. Ye Shen sentou-se e falou, Zhong Dunshan, você terminou de descrever aquela pessoa misteriosa? Lei Chuvei acenou com a cabeça, segurando uma foto em sua mão e a entregando. Com base na memória de Zhong Dunshan, a pessoa nesta foto tem uma semelhança de cerca de 90% com a figura misteriosa que apareceu na montanha Van Ho. Ye Shen pegou a foto e deu uma olhada, sentindo que algo estava errado. Ele notou alguma semelhança entre este homem e seu pai biológico, mas suas energias eram completamente diferentes. Lei Chuvei naturalmente observou a reação de Ye Shen e explicou, nossos especialistas da Academia Longhan analisaram que este homem e seu pai biológico provavelmente são parentes de sangue. Através da comparação com os dados do Longhan, encontramos algumas informações sobre esta pessoa. Ye Shen ficou surpreso, então seus olhos se tornaram sérios enquanto dizia, qual é o nome dele, e onde ele está agora? Eu preciso encontrá-lo imediatamente. Lei Chuvei balançou a cabeça, com um toque de frustração em seu rosto. Nosso Longhan utilizou todos os recursos disponíveis, e só descobrimos que seu nome é Jian Jianfeng.
Infelizmente, outras informações sobre ele são evasivas, como se as informações dessa pessoa estivessem completamente protegidas. Ye Shen murmurou, o nome Jian Jianfeng, e o nome de sua mãe é Jiandong, ambos com o sobrenome Jian. Parece que eles estão realmente relacionados. Ye Shen lembrou-se por um momento. Em sua impressão, a mãe de Ye Shen era uma pessoa gentil e generosa, e seus pais tinham um relacionamento harmonioso. No entanto, desde pequeno, Ye Shen nunca ouviu falar sobre seus avós ou qualquer parente fora da família. Sempre que perguntava, sua mãe dizia que eles nasceram em uma montanha e que era inconveniente visitar a casa. Mesmo que quisesse perguntar mais, sua mãe mudava de assunto. No entanto, em muitas ocasiões, Ye Shen testemunhou sua mãe olhando fixamente para o distante céu do norte, com uma expressão tão dolorosa que era insuportável. Ye Shen percebeu que a montanha Vanho estava coberta por uma densa camada de nuvens. Por que o clã Mong na capital destruiu o clã Ye? Quem é esse homem chamado Jian Jianfeng? Por que o corpo dos meus pais foi levado por outra pessoa? Onde minha mãe está olhando no norte? O que aconteceu com meus pais? Todas essas perguntas precisam de respostas. Nesse momento, uma onda de energia espiritual apareceu ao redor de Ye Shen, alterando imediatamente a atmosfera dentro do carro. Lei Shuwei e Ying Jing sentiram a pressão dessa energia. Ying Jing não conseguiu suportar e disse, Senhor, por favor, acalme-se. Sua energia está muito intensa, o capitão e eu não conseguimos mais aguentar. Ye Shen recuperou sua compostura e então retraiu sua energia, dizendo, peço desculpas pela minha distração momentânea. Fiquei um pouco surpreso. Ye Shen olhou para Lei Shuwei e perguntou, você mencionou que as informações sobre Jian Jianfeng estão protegidas. Poderia fornecer mais detalhes sobre isso? Lei Shuwei explicou, Sr. Ye, como você bem sabe, na China, as informações são completamente protegidas apenas em 2 casos. Um é quando a pessoa tem um status extremamente especial para a China, semelhante a como suas informações estão totalmente protegidas. O segundo caso é quando a pessoa vem de um clã de artes marciais altamente especializado na China. Ye Shen acenou com a cabeça, especulando, essa pessoa se enquadra na segunda categoria. No entanto, Ye Shen tinha uma dúvida, se esse Jian Jianfeng é de um clã de artes marciais, por que minha mãe não tem nenhuma habilidade marcial básica? O clã de artes marciais por trás da minha mãe também não parece fraco. Enquanto Ye Shen ponderava, Lei Shuwei hesitou e continuou, na verdade, há mais uma informação, mas pode ser uma coincidência. No entanto, acho que é importante para o Sr. Ye saber que o artista marcial classificado em 9º lugar na China também se chama Jian Jianfeng. Ao ouvir essa informação, dentro de Ye Shen, parecia que um martelo de guerra havia atingido o 9º lugar no quadro de classificação de artistas marciais chineses. O que é esse conceito? Eles são simplesmente o grupo de elite dos poderosos na China. Judando pelos poderosos oponentes que Ye Shen recentemente derrotou, sua força poderia estar dentro dos 200 melhores classificados. No entanto, sua força máxima poderia alcançar apenas cerca do 150º lugar. Mesmo assim, ainda estava em um mundo diferente em comparação com o 9º lugar. Enfrentando alguém desse nível agora, Ye Shen certamente morreria. Felizmente, Ye Shen atualmente tinha um local de sepultamento de reencarnação. Ele poderia mobilizar a segunda tabuleta de sepultamento a qualquer momento, e a terceira tabuleta também teve uma leve resposta. Agora, Ye Shen lembrou a si mesmo, mantenha a calma. Enquanto houver tempo suficiente para crescer, mesmo enfrentando o artista marcial mais bem classificado, é apenas uma questão de idade diante de mim. Pensando nisso, Ye Shen se tornou mais confiante, olhando para Lei Shuwei, dizendo, se você tiver alguma informação adicional sobre Jian Jianfeng, por favor, reporte-me assim que possível, Sr. Ye. Lei Shuwei respondeu. Neste momento, Ying Jing também falou, a propósito, Sr. Ye, você se lembra daqueles do Huangxi, que você matou em Jianshen? Ye Shen acenou com a cabeça e disse, eles têm intenções de vir à China para me encontrar? Ying Jing continuou, recentemente, houve relatos do Japão de que o Huangxi pode negociar com a China.
suspeito que esse grupo possa representar uma ameaça ao Sr. Ye. Ye Shen sorriu sarcasticamente: se o Huangshi ousar pisar na China novamente, eu os farei sentir o que é o verdadeiro medo. Enquanto isso, na sede da Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan, Tang Ao exclamou com raiva: vocês são todos um bando de inúteis? Vocês viraram toda a província de Jiangnan de cabeça para baixo, apenas encontrando algumas pessoas que se parecem com aquele garoto. Eu quero o verdadeiro culpado, não esses inúteis. Dou a vocês 3 dias, se ainda não encontrarem, todos vocês saem da Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Ao ouvir isso, todos ali respiraram fundo. Um assistente do chefe disse: Presidente Tang, você não deveria estar tão bravo. Em alguns dias, será seu 60º aniversário, e nós definitivamente lhe daremos uma explicação antes disso. Tang Ao ficou ainda mais irritado: não mencione meu 60º aniversário na minha frente. Nem mesmo o chefe foi encontrado, e a celebração de aniversário deste ano está cancelada. Assim que terminou de falar, um velho se levantou apressadamente e disse: Presidente Tang, não podemos fazer isso. Você não percebeu a situação desfavorável recente? Nossa Associação de Artes Marciais está em apuros. Primeiro, Yuan Jinggu morreu, depois 2 assistentes do chefe desapareceram, e agora este problema. Eu acho que essa questão não é simples. Escutando o velho, Tang Ao suspirou e pareceu hesitar um pouco antes de olhar para o homem idoso, perguntando: o que você quer dizer? Fale. O velho disse seriamente: Presidente Tang, os subordinados acreditam que este ano é crucial para você, e as coisas certamente não vão correr bem. A única maneira de romper essa situação ruim é organizar algo alegre, começando com a celebração do seu 60º aniversário. Ao ouvir essas palavras, Tang Ao acenou com a cabeça e começou a contemplar: parece que sim. Meu destino precisa de uma mudança. Se continuar assim, talvez eu não consiga suportar. Se for esse o caso, então siga seu plano, mas mantenha em pequena escala. Yuan Xian, é uma situação inesperada, e eu não deveria ter feito isso, mas romper essa situação ruim é bastante complicado. De repente, um funcionário da Associação de Artes Marciais entrou apressado, segurando uma caixa na mão, e se aproximou de Tang Ao, dizendo: Presidente, um homem acabou de entregar esta caixa, insistindo que deve ser dada a você. Ele também mencionou que é um presente de aniversário antecipado para você. Tang Ao olhou para a caixa e disse: coloque de lado. Você não vê que estou ocupado? Tang Ao pensou consigo mesmo: todo ano no meu aniversário, alguém traz um presente para estabelecer uma conexão. Inesperadamente, este ano, essas pragas estão agindo tão rapidamente. O empregado pegou a caixa e a deixou de lado. Neste momento, Tang Ao de repente detectou um cheiro estranho. Ele mudou seu foco e disse: traga essa caixa para cá, algo não está certo com ela. Ao ouvir a instrução de Tang Ao para trazer a caixa até ele, o subordinado demorou a reagir. Tang Ao não esperou e usou sua energia interna para puxar a caixa em sua direção, dizendo: eu preciso ver o que há dentro. Tang Ao colocou a caixa sobre a mesa, seus olhos carregando uma faísca de curiosidade enquanto a abria diretamente. No segundo seguinte, todos ali ficaram horrorizados porque dentro da caixa estava a cabeça de Tang Yuanxian, decepada. Eles não conseguiam entender quem tinha a audácia de enviar um presente tão ameaçador ao presidente Tang, usando a cabeça de Yuan Xian como presente de aniversário de 60 anos. Não era um presente, era um ato flagrante de intimidação. Neste momento, o sangue de Tang Ao subiu, e ele cuspiu um bocado de sangue fresco. Tang Ao pensou consigo mesmo: embora minha força não seja suprema, sou o presidente da Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Ninguém se atreveu a me ameaçar ao longo da história. Tang Ao reprimiu sua raiva, bateu com a mão na mesa e se virou para o subordinado, perguntando: diga-me quem trouxe isso aqui, e onde ele está agora? O subordinado tremendo apontou para fora com uma voz vacilante: ele, de óculos escuros, está do lado de fora, indo para o oeste. Após ouvir isso, Tang Ao rugiu, e com uma onda de raiva, ele saiu correndo, emanando uma força avassaladora.